Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração. Sábado passado, eu fui no monte orar, coisa que eu não tinha costume, mas comecei a ir, estou gostando muito. E sábado passado Deus ele falou no meu coração. Eu fui no monte com o intuito de orar para Deus me dar uma renovação, para Deus renovar meu ministério, para Deus renovar minha família. É coisa que todo crente precisa, ter uma renovação espiritual. E Jesus ele trouxe uma passagem no meu coração de Mateus 9, versículo 17, que Jesus ele fala a respeito do odre ali, dizendo: ninguém coloca vinho novo em odre velho. Se a pessoa fizer isso, vai perder tanto o vinho como o odre. E ele me fez uma pergunta que eu até fiz um tema da pregação que eu preguei domingo. Olha como é que Deus é. Deus ele perguntou para mim assim: que tipo de odre você tem sido? Isso bateu bem no meu coração. E ele trouxe essa passagem no meu coração. O contexto imediato ali, Jesus está falando a respeito do jejum, Não vou entrar aqui a respeito do jejum, porque é todo um contexto cultural, todo um contexto de cultura, de costume de jejuns que os judeus tinham. Mas Jesus, no contexto imediato, ele está falando a respeito do jejum. E depois que ele fala para os fariseus ali que foram perguntar, porque os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não estavam jejuando, Jesus ele fala sobre duas pequenas parábolas, que as pessoas dizem que ninguém coloca um pano novo em remendo velho, ninguém coloca um remendo novo em pano velho, e ninguém coloca vinho novo em odre velho. E é justamente o odre que eu quero falar. E a pergunta que Deus me fez, eu quero fazer para você: que tipo de odre você tem sido? Dentro da cultura judaica, o odre ali ele era um recipiente para poder carregar vinho. Existem apenas duas expressões no Antigo Testamento que o odre foi usado para carregar leite e também para carregar água. Eu não vou lembrar as passagens aqui de cor, mas se você pesquisar você vai ver que a únicas duas referências que um odre carrega algo diferente sem ser vinho é quando eles carregam leite e quando eles carregam água. Mas o odre ele era um recipiente de couro feito de animal que eles usavam para poder passar o processo de fermentação do vinho, onde eles colocavam suco de uva, e quando o vinho passava por aquele processo famoso do CO2, que ele expandia, o odre precisava ser novo para poder suportar aquela pressão. É por isso que Deus me perguntou que tipo de odre você tem sido, porque o odre velho ele não suportava a pressão. E Jesus ele perguntou: olha, que tipo de odre você tem sido? Um odre novo ou um odre velho? Se você quer que eu derrame alguma coisa sobre a sua vida, você precisa ser um odre novo, porque um odre novo ele é flexível. Um odre novo ele representa um coração ensinável, um coração que aceita ser corrigido. Já o odre velho é um odre que representa um coração orgulhoso, um coração teimoso, um coração que não é flexível, que não aceita correção. Então eu faço a mesma pergunta que Deus fez para mim: que tipo de odre você tem sido? Um odre orgulhoso, que não é flexível, que é rígido, orgulhoso, ou um odre novo que é flexível? Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em derramar poder sobre a sua vida, mas o foco de Deus, quando você chegar na eternidade, Deus não quer ver poder na sua vida, Deus ele quer ver o caráter que você desenvolveu. Porque quando nós olhamos para a igreja brasileira, o foco principal é a busca por poder. Não que seja errado, mas no grande dia Deus não quer ver o tanto que você foi usado, mas Deus ele quer ver o seu caráter transformado. Porque Judas ele expulsava demônio, Judas ele tinha poder, mas Judas não tinha o caráter transformado. O próprio Senhor Jesus diz, no último dia vocês dirão: Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, Senhor, no seu nome eu operei milagres. Mas Jesus vai falar: aparta-se de mim que eu não conheço vocês. Vocês me viu nu, me viu preso, não foi me visitar e nem me cobriu. Então Jesus ele não quer ver o tanto de poder que você foi usado. Não que seja errado buscar poder, temos que buscar, mas Deus ele quer ver o seu caráter transformado. Então que tipo de odre você tem sido? Se você quer ter um renovo espiritual, Deus não tem dificuldade para poder derramar sobre a sua vida um grande despertar espiritual. Mas será que você terá capacidade o suficiente para suportar aquilo que ele vai derramar na sua vida? Será que você vai ter o caráter suficiente para poder andar na unção que ele vai derramar sobre a sua vida? Então eu faço mais uma pergunta para você: que tipo de odre você tem sido?